Ohara é um funcionário de escritório sem esperança que de repente é escolhido para uma transferência no exterior. Assim que ele está se preparando para se despedir da vida na cidade, a mulher mais linda e malvada do escritório o força a um noivado falso para evitar ser transferido. Mas as coisas esquentam quando o amor de mentira começa a desbloquear sentimentos reais impressionantes. Poucos dias antes de tudo acontecer, Ohara tinha acabado de levar uma bronca de seu gerente, Kurokawa, quando de repente sentiu um frio na espinha. Isso porque o olhar frio de seu colega de trabalho, Honjoji, o estava assustando, então ele rapidamente voltou ao trabalho. Mais tarde, depois de sair do trabalho, ele voltou para casa e preparou o jantar para ele e Kama, seu gato. Enquanto comia, ele lembrou como Honjoji lhe tinha dado um olhar pior do que lixo, e se perguntou o que tinha feito para merecer isso. No dia seguinte, enquanto limpava o escritório com seus colegas, Ohara percebeu Honjoji olhando para ele novamente. Como no dia anterior, ele entrou em pânico e rapidamente voltou a limpar para que ela não pensasse que ele era um preguiçoso inútil. No entanto, ele não fazia ideia de que o olhar de Honjoji não era ameaçador, mas simplesmente curioso. A questão era que Honjoji tinha uma expressão facial neutra, então sempre que olhava para alguém, achavam que ela estava irritada ou julgando, o que não era o caso. No dia seguinte, toda a equipe se reuniu para uma reunião com Kurokawa e um representante do escritório central. Durante a reunião, Kurokawa informou à equipe que uma nova filial seria aberta no Alasca, e acrescentou que um deles seria enviado para essa filial para se tornar o gerente. Ela também disse que, como a empresa valorizava muito a família, escolheria um funcionário solteiro para ir para o Alasca. Essa revelação fez com que os funcionários casados ficassem tranquilos, mas aqueles que eram solteiros, como Ohara, ficaram preocupados. Quando ela pediu um voluntário, Ohara levantou a mão e disse a Kurokawa que não poderia ir para o Alasca porque tinha um gato. É imensurável. Claro, ela disse a ele que querer ser uma futura senhora dos gatos não era razão suficiente para ele não ser enviado ao Alasca. Em seguida, ela se dirigiu a todos e disse para se prepararem, porque quer gostassem ou não, alguém seria enviado para a terra de gelo e neve. Mais tarde naquela semana, Ohara estava a caminho de casa do veterinário com Kama quando encontrou Honjoji em um parque. Os dois se cumprimentaram casualmente e enquanto passavam um pelo outro, algo impulsionou Ohara a se manifestar. Ele agradeceu a Honjoji por toda a ajuda que ela lhe deu desde que ele entrou na empresa e informou que estava se demitindo. Ele disse que não se sentiria confortável em deixar Kama para trás, já que o felino finalmente começou a se afeiçoar a ele desde que o adotou. Quando ele se virou para ir embora, Honjoji de repente perguntou se ele queria se casar, o que honestamente confundiu o simplório. Ele perguntou o que ela quis dizer e ela explicou que queria que eles ficassem noivos de mentira para evitar ir para o Alasca. Ohara achou o plano de Honjoji tão louco quanto meu ex, considerando que eles nunca tinham tido uma conversa adequada antes, mas ela garantiu que funcionaria. Ela apontou que eles eram ambos personagens não jogáveis e insignificantes no trabalho, então a notícia do noivado deles não iria realmente interessar aos colegas. Ela também disse que se eles aguentassem até a abertura da nova filial, as chances estariam a favor deles e eles não seriam enviados para o Alasca. Ohara tinha dúvidas sobre esse plano, mas concordou em segui-lo porque não via outra maneira de evitar a transferência. No dia seguinte, informaram Kurokawa sobre o suposto noivado e ficaram surpresos quando ela expressou felicidade genuína e os parabenizou. Em algum momento do dia, Kurokawa atribuiu uma tarefa a Ohara e Honjoji, e quando eles a concluíram, os outros já tinham ido embora. Quando Ohara ligou para Kurokawa para informá-la que eles tinham terminado, ela pediu que levassem o arquivo até ela. Então eles foram ao restaurante italiano em que ela havia dito a Ohara que estava. No entanto, quando eles entraram, descobriram que seus colegas haviam planejado uma festa surpresa, porque Kurokawa havia contado a todos no escritório sobre o noivado deles. Foi nesse momento que ele soube que tinha 5 estrelas. Chocados com essa reviravolta inesperada, Honjoji e Ohara não sabiam o que fazer ou como reagir à empolgação de seus colegas. Eventualmente, Honjoji falou e disse a Ohara para deixar tudo com ela, já que sua ideia os meteu naquela confusão em primeiro lugar. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela pegou 2 garrafas de vinho e deixou o pobre Ohara para lidar com os colegas de trabalho. Eles queriam saber os detalhes do relacionamento deles e como começou, mas como ele e Honjoji ainda não haviam discutido a história do namoro falso, ele não sabia como responder. Por outro lado, Kurokawa tinha certeza de que o noivado repentino era porque Honjoji estava grávida. As especulações sobre o relacionamento continuaram até que uma Honjoji bêbada voltou para a sala com uma máquina de karaokê. Imediatamente ela começou a cantar e a animação na sala diminuiu, fazendo Ohara se sentir envergonhada por ela. Mas ele não tentou impedi-la. Alguns dias depois, ela pediu a Ohara que preenchesse um questionário, pois precisava saber coisas sobre ele se fosse inventar uma história de como o relacionamento deles começou.
No seu dia de folga, ela foi a Yokohama para reunir materiais para a história do pedido de casamento e passou por um café que ela pretendia dizer às pessoas que foi o primeiro lugar em que eles foram a um encontro. Enquanto estava lá, ela leu as respostas que Ohara colocou no questionário e tentou imaginá-lo sentado à sua frente. Mas ela não conseguia se lembrar de como era o rosto dele, então ele acabou parecendo um manequim. Ela passou o resto do dia com essa versão de boneco do Ohara, mas no final do dia, o verdadeiro Ohara apareceu e perguntou se podia ajudar com a história. Depois do pôr do sol, eles subiram na roda gigante e, embora se sentissem desconfortáveis em um espaço tão apertado, fizeram conversa fiada. Honjoji mostrou a Ohara as fotos que tirou e apresentou a ele um par de anéis que comprou para que pudessem vender bem a história deles. Ver os anéis deixou Ohara nervoso, e só piorou quando Honjoji perguntou se ele poderia criar uma história de proposta. Ele tentou pensar em algo, mas nada veio à mente, então Honjoji disse para ele levar o tempo que precisasse e pensar sobre isso. No dia seguinte, Ohara estava de folga, então passou o dia em casa olhando para o anel e se perguntando por que tinha ficado sem palavras no dia anterior quando Honjoji sugeriu que ele criasse a história de proposta deles. Ele sabia que não era nada demais, mas por alguma razão não conseguiu dizer nada a ela, fazendo-o sentir-se estúpido. Depois de ficar olhando para o anel por um longo tempo, ele finalmente o colocou, e todas as preocupações que ele tinha sobre o plano pareceram desaparecer, fazendo-o sentir-se confiante de que o plano funcionaria perfeitamente. Ele estava se motivando quando um número desconhecido ligou para ele. Curioso, ele atendeu a ligação e, para sua surpresa, a pessoa do outro lado lhe disse que sabia que seu noivado era falso. Antes de desligar o telefone, a pessoa prometeu expor o segredo e garantir que Ohara e Honjoji fossem enviados para o Alasca. Então, no dia seguinte, quando ele chegou ao escritório, contou a Honjoji o que o chamador disse. Ela disse a ele que o chamador trabalhava em seu escritório, pois ninguém do escritório central teria o privilégio de saber qualquer coisa sobre eles. Eles ainda estavam tentando descobrir quem era o autor da chamada quando Ganda, outro colega de trabalho, se aproximou de Ohara e perguntou se ele poderia ir à casa dele depois do trabalho, pois tinha algo a discutir com ele. Este pedido despertou um alarme na cabeça de Ohara, fazendo-o se perguntar se o embaixador do colesterol era o misterioso autor da chamada. No entanto, ele deixou suas preocupações de lado e disse a Ganda que ele poderia ir. Surpreendentemente, Honjoji disse que também viria. Então Ganda agradeceu a eles por dedicarem tempo a ele e foi embora. Depois do trabalho, Ohara foi para casa sozinho para subornar a cama com seu petisco favorito, para que ele não ficasse irritado quando Honjoji e Ganda chegassem. Mais tarde, Honjoji chegou com alguns itens que usaram para fazer a casa de Ohara parecer com o lugar onde Honjoji passava a maior parte de seu tempo livre. Ela também trouxe um roteiro completo e detalhado de como o relacionamento falso deles começou e como progrediu até Ohara propor. Após ler o roteiro, eles tiraram algumas fotos juntos e conversaram sobre os papéis que desempenharam nas peças escolares. Alguns minutos depois, a campainha tocou, então eles atenderam a porta com os melhores sorrisos falsos, mas ficaram surpresos ao ver Ganda ali com Kamiya e Keisuke. Sem ter escolha, eles convidaram o trio para entrar, e depois de algumas latas de cerveja, Ohara perguntou a Ganda o que ele queria discutir com ele. Ganda disse que queria que ele o ensinasse a arte de conquistar básica, explicando que sua aura era tão negativa que ele não conseguia atrair garotas do seu nível. Antes que Ohara pudesse recusar, Keisuke falou e revelou que Ganda estava em 7 aplicativos de namoro e ainda não conseguia conquistar meninas com sua foto de exibição photoshopada, o que fez Ganda reclamar. No entanto, logo sua atenção foi atraída para as fotos que Ohara e Honjoji tinham colocado, então Kamiya perguntou há quanto tempo eles estavam namorando. Assim que Ohara respondeu com a mentira que ele e Honjoji tinham combinado, Honjoji entrou com uma bandeja de petiscos e a conversa mudou. Um pouco depois, quando era hora de partir, Ganda admitiu para Ohara que gostava de Kamiya e pediu ajuda para conquistá-la, o que o surpreendeu. Depois, Ohara e Honjoji limparam o apartamento dele e colocaram tudo de volta em ordem antes de Honjoji voltar para casa. Alguns dias depois, Honjoji estava na área principal da agência quando um cliente entrou, e como os outros agentes estavam ocupados, ela decidiu atender o homem. No entanto, quando começou a falar com o homem, ele entregou-lhe seu cartão de visita e explicou que tinha vindo ali para falar com seu filho. Aconteceu que o filho em questão era Ohara, e o pai dele tinha vindo de sua cidade natal porque ouviu que ele ia se casar. Honjoji entrou em pânico porque não sabia se Ohara tinha contado à família sobre o plano deles. Então, quando o homem perguntou se ela sabia algo sobre o casamento iminente do filho, ela negou. Como ela não tinha as respostas para as perguntas dele, o pai de Ohara se levantou para sair. Mas antes de sair, pediu a Honjoji que não contasse a Ohara que ele tinha vindo e deu um dos produtos da sua empresa como presente. Honjoji se sentiu culpada por mentir para o pai de Ohara, então deixou a revista que ele lhe deu na mesa de Ohara, pegou suas coisas e saiu apressada. Ela ouviu ele dizer que Ohara traria desgraça para a família deles e ficou preocupada. No entanto, ela afastou essas preocupações e o convidou a esperar por Ohara em um café próximo porque ela havia mandado uma mensagem.
Enquanto esperavam, Honjoji reuniu coragem para perguntar o que ele quis dizer com Ohara trazer vergonha para sua família. O homem explicou que na cidade natal deles, o casamento era algo muito importante e muitas coisas tinham que ser feitas antes do casamento. Ele contou a ela sobre todas as pessoas que seriam convidadas para o casamento e todas as atividades que seriam feitas durante o casamento, causando um pouco de pânico em Honjoji. Sem saber disso, o pai de Ohara disse que o casamento de Ohara tinha que ser feito da maneira correta, caso contrário, a família deles perderia prestígio na comunidade. Enquanto isso, Ohara retornou ao escritório e viu a revista que Honjoji deixou sobre a mesa dele. Isso o fez entrar em pânico, porque, assim como Honjoji, ele não parou para pensar no que aconteceria se a notícia do casamento chegasse às suas famílias. Mesmo assim, ele foi ao café e, quando Honjoji o viu, pediu para segui-la para fora para que pudessem conversar. Uma vez fora, ela o atualizou sobre o que seu pai sabia sobre o noivado deles e confirmou que o homem não sabia que ela era a suposta esposa dele. Ohara disse que avisaria seu pai sobre isso, e ele então pediu desculpas pelo problema que seu pai havia causado a ela e voltou para dentro do café para falar com o homem. Mas para sua surpresa, Honjoji o seguiu. Após ela sentar-se ao lado de Ohara, o pai dele admitiu que tudo o que ele contou a ela sobre casamentos na cidade natal deles era mentira. Ele disse que era assim que as coisas eram feitas no passado, mas agora que a população estava diminuindo e quase todos tinham se mudado para as grandes cidades, as coisas haviam mudado. Quando ele mencionou que ninguém queria ficar em um lugar tão sem graça como a cidade natal deles, Honjoji argumentou que não era. Ela pegou um atlas e mostrou a ele o mapa de sua cidade natal, fazendo perguntas sobre o lugar. O velho contou-lhe alegremente histórias de quando Ohara era mais jovem, e ele costumava levá-lo, junto com as irmãs, para ver os trens passarem. Ele disse que enquanto esperavam os trens passarem, Ohara e suas irmãs passavam o tempo pegando sapos nos arrozais. Honjoji ficou surpresa ao saber que Ohara tinha um lado travesso, mas Ohara estava prestes a dizer ao velho para sumir, pois estava cansado de ouvi-lo falar sobre como a cidade natal deles era ótima. Nesse momento, seu pai perguntou quem era sua noiva, e quando ele tentou se lembrar do nome que lhe haviam dito, Ohara e Honjoji entraram em pânico. Felizmente, Ohara interrompeu antes que ele pudesse se lembrar do nome, e disse que voltaria para casa no fim de semana seguinte para que pudessem conversar sobre o casamento. Depois de se despedirem do pai de Ohara, eles retornaram ao escritório e, quase imediatamente, Kurokawa pediu para falar com Ohara. Ela disse que precisava que ele atuasse como acompanhante da princesa Cláudia de Lichburg, que estava visitando o Japão. Ohara perguntou por que ele tinha que ser o responsável por levar a princesa pela cidade, e Kurokawa disse que era porque a princesa havia solicitado um homem. Ela disse que se mandasse os outros, eles tentariam flertar com a princesa, mesmo que fosse de conhecimento público que ela era uma mulher casada. Não tendo escolha, Ohara saiu para ler sobre a princesa e se preparar para o tour, mas estava preocupado em estragar tudo. Quando o dia da excursão chegou, a princesa, vestida com roupas casuais, encontrou Ohara. Ele ficou surpreso ao vê-la sem uma comitiva, mas ela disse que queria explorar a cidade sem que seus guarda-costas e atendentes ficassem grudados nela. Ela disse que queria experimentar as alegrias de Tóquio como uma verdadeira turista. Então Ohara deixou seus receios de lado e a levou ao primeiro lugar que conseguiu pensar, um santuário com muitas estátuas de gatos. Ele sabia pelos inúmeros posts dela online que a princesa adorava gatos, então ficou feliz por ter abandonado sua ideia inicial e levado-a lá. Enquanto Cláudia tirava fotos e se derretia pelas estátuas fofas, Kurokawa, frenética, ligou para Ohara para dizer que a princesa estava desaparecida. Ohara pediu para ela não entrar em parafuso e disse que a princesa estava com ele, o que a surpreendeu. Com o passar do dia, Ohara levou a princesa a vários lugares que ela adorava, e ao final do dia, ele a levou ao terraço de uma escola secundária. Por alguma razão, Cláudia adorava a vista do telhado e ficou muito feliz quando ele lhe deu um uniforme escolar para vestir. Enquanto isso, na agência, os colegas de Ohara estavam prestes a fechar para o dia e se perguntavam por que ele ainda não havia retornado ao escritório. Keizuki brincou que Ohara encantou a princesa tão bem que ela concordou em deixá-lo entrar na sua câmara secreta. Ganda disse a Keisuke para não fazer essas piadas porque Honjoji estava por perto, mas já era tarde, pois Honjoji já estava pesquisando na internet informações sobre Cláudia. De volta ao telhado, Ohara sugeriu levar Cláudia de volta ao hotel, mas a princesa o surpreendeu dizendo que queria ver o apartamento dele. Mais tarde, Honjoji passou pelo apartamento de Ohara, apesar de saber que não deveria, para deixar um pacote para ele. Quando percebeu que não caberia na caixa de correio, decidiu deixar na frente da porta dele. Mas imagine sua surpresa ao ouvir a voz de uma mulher vindo de dentro. Enquanto isso, Cláudia abriu a porta do quarto onde Kama estava escondido. Apavorada, Cláudia gritou. Acidentalmente, ela caiu em cima de Ohara. No momento seguinte, Honjoji abriu a porta e, quando viu a posição comprometedora em que os dois estavam, lançou um de seus olhares gélidos característicos. Ela então entrou no apartamento casualmente, como se fosse dona do lugar. Ohara perguntou o que ela estava fazendo ali.
Em resposta, ela disse-lhe para evitar deixar outra mulher entrar no apartamento, e assim que Ohara concordou, Cláudia se manifestou. Ela surpreendeu Honjoji dizendo que estava feliz por conhecê-la. Depois disso, todos se sentaram e Cláudia explicou que quando ela pediu para ver o apartamento de Ohara, ele recusou o pedido, dizendo que não estava no negócio de enganar sua garota. Ele disse a Cláudia que só a mostraria seu apartamento se Honjoji estivesse lá, e Cláudia ficou comovida com sua lealdade. Então, ela pediu que ele convidasse Honjoji. Com o mal-entendido esclarecido, Cláudia revelou que queria deixar a família real e passar o resto da vida com a mulher que amava. Ela disse que só tinha se casado porque era seu dever como princesa. No entanto, depois de passar anos em um casamento sem amor, estava pronta para fazer o que Elsa fez e abrir mão por quem realmente amava. Cláudia disse que admirava a história de amor de Honjoji e Ohara, e esperava poder ter uma história de amor de conto de fadas como a deles. Eventualmente, eles se despediram de Cláudia, e após o carro dela partir, Ohara perguntou a Honjoji por que ela tinha ido ao apartamento dele quando ela não tinha visto a mensagem que ele havia enviado para ela. Em resposta, ela puxou o pacote que ele desfez e descobriu que era uma pedra em forma de sapo. Honjoji explicou que pensou em dar a ele depois de ouvir seu pai dizer que gostava de pegar sapos. Ohara agradeceu pelo presente, mas Honjoji ainda se sentia envergonhada com o desenrolar da noite e rapidamente se afastou dele. Alguns dias depois, Gana perguntou de repente a Ohara se ele ainda ia para casa naquele fim de semana para ver sua família, fazendo com que o outro colega de trabalho começasse a fazer perguntas sobre a viagem. Eles queriam saber se Ohara estava levando Honjoji para conhecer seus pais, então ele disse que estava indo para casa por um problema pessoal que não tinha nada a ver com seu próximo. Então ele andou atrás de Honjoji e prometeu que explicaria a situação deles para sua família. Mas antes que pudesse ir embora, o misterioso interlocutor ligou para Honjoji. Quando ela atendeu, a pessoa perguntou se ela acompanharia Ohara até em casa para visitar sua família. Mas em resposta, Honjoji perguntou quem era a pessoa. Ela simplesmente respondeu que estava observando-os e desligou, deixando os dois mais preocupados do que antes. No dia da viagem, Ohara deixou Kama no veterinário antes de ir para o aeroporto, onde Honjoji o encontrou, pois eles haviam combinado de viajar juntos para despistar o misterioso interlocutor. Ohara ficou momentaneamente surpreso quando viu Honjoji de vestido, mas foi covarde demais para elogiá-la. Durante o voo, as coisas entre os dois ficaram estranhas, então Honjoji decidiu contar a Ohara sobre sua infância, para passar o tempo e reduzir a tensão. Ela disse que o pai dela era membro da Associação de Pais de Anime Inúteis, então ele nunca estava por perto. A mãe dela estava sempre em viagem de negócios, então ela passava a maior parte dos dias sozinha. Para passar o tempo, ela frequentemente olhava mapas, marcava os lugares que sabia que sua mãe estava e fingia que tinham ido lá juntas. Seu amor por mapas nasceu disso, e embora ela nunca tivesse ido a esses lugares antes, sempre sentiu como se estivesse lá em tempo real. Quando concluiu o resumo de sua infância, sentiu-se um pouco envergonhada, mas Ohara assegurou-lhe que não havia motivo para se envergonhar. Algumas horas depois, o avião pousou em Kumamoto, e ao saírem do aeroporto, encontraram a avó de Ohara. A senhora idosa lhes disse que tinha vindo entregar alguns melões e se ofereceu para levá-los ao campo. No caminho para casa, a avó perguntou a Ohara se era verdade que ele ia se casar e se Honjoji era sua noiva. Então Honjoji confessou que a história era uma mentira, o que chocou a velha senhora. Quando chegaram à casa dela, Ohara se ofereceu para ajudar a embalar os melões que estavam prontos para serem enviados. Honjoji seguiu sua avó para fora para ver se havia algo com que pudesse ajudar. Então a velha senhora deu-lhe uma roupa adequada para trabalhar no campo. Depois de trabalhar por um tempo, a avó de Ohara cortou um pouco de melão para Honjoji. E enquanto ela comia, a velha senhora disse que ela não precisava mentir sobre seu relacionamento com Ohara. A senhora parecia convencida de que Honjoji e seu neto estavam juntos, mas estavam tentando esconder a verdade por algum motivo. Quando Honjoji tentou explicar as coisas, a mulher a interrompeu e disse que todos os homens de sua família eram tão teimosos e obtusos que ela não estava surpresa que Ohara ainda não tivesse avançado com ela. Ela aconselhou Honjoji a ter paciência com Ohara e pediu que ela cuidasse dele, mesmo que ele agisse como se tivesse comprado suas células cerebrais funcionais em uma venda de garagem. Emotional damage! Ela ainda estava falando quando Honjoji de repente desmaiou, fazendo a mulher entrar em pânico e chamar Ohara para levar Honjoji para dentro. Ohara pegou sua bela adormecida, mas como tinha faltado há muitos dias de treino de parte superior na academia, teve dificuldade em carregá-la para dentro da casa. Felizmente, quando a avó dele abriu a porta, eles encontraram o pai dele ali. Então ele pediu que o ajudasse a levar Honjoji para dentro da casa. Como esperado, seu pai queria saber por que ele estava na casa da avó com sua colega de trabalho, quando disse que voltaria para casa sozinho. Ohara assegurou-lhe que explicaria tudo assim que tivessem certeza de que Honjoji estava bem. Mas seu pai continuava fazendo perguntas sobre o casamento, o que o irritou tanto que ele acabou dizendo que não ia se casar.
Isso fez com que seu pai o repreendesse e começasse a lembrar das coisas que ele fez quando era um garoto bobo, o que Ohara apontou não ter nada a ver com a situação atual. Eles teriam continuado a discutir se a avó não tivesse entrado e os repreendido por agirem como um bando de idiotas. O médico chegou mais tarde e informou que Honjoji desmaiou por causa do estresse e não de insolação, como a avó tinha presumido. Ele aconselhou que a deixassem descansar e, após sair, Ohara disse ao pai que voltaria para casa para explicar a situação à mãe e às irmãs. Como o homem estava irritado com ele, disse-lhe para fazer o que quisesse. No entanto, aconselhou Ohara a começar a agir como um homem com coragem em vez de um adulto imaturo. Mais tarde, como prometido, Ohara foi para casa e explicou a situação do seu casamento falso para o resto da família. Ao contrário do pai, eles foram mais compreensivos e até zombaram dele, dizendo que a situação dele lhes lembrava uma novela. Após o jantar, Ohara despediu-se da mãe e das irmãs e voltou para a casa dos avós, pois não queria deixar Honjoji sozinho. Ele encontrou a avó ao entrar na casa e a pequena mulher informou que tinha preparado um futon para ele no andar de cima. Então ele a agradeceu. Quando chegou aos quartos, ficou chocado ao ver que sua avó havia colocado seu futon no mesmo quarto em que Honjoji estava dormindo. Sentindo-se desconfortável com a situação, tentou levar seu futon para fora do quarto, mas Honjoji acordou. Ele tentou explicar que estava no processo de remover o futon quando ela acordou, mas Honjoji não se importou com isso e perguntou há quanto tempo ela estava dormindo. Ele disse que ela estava dormindo desde que desmaiou naquela tarde, o que a surpreendeu. Ela então perguntou se ele tinha ido para casa falar com a família, e depois que ele disse que sim, ela disse que os visitaria no dia seguinte para também se desculpar. Ohara tentou convencê-la de que não era necessário, mas Honjoji insistiu que era a coisa certa a fazer. A conversa deles foi logo interrompida pelo coachar dos sapos, e como Honjoji estava curiosa para experimentar a vida noturna no campo, ela perguntou a Ohara se podiam dar um passeio. Ohara disse que sim, e no momento em que saíram, um sapo pulou na testa de Honjoji, fazendo-a gritar. Ela estava tão concentrada em tentar tirar o sapo da cabeça que perdeu o equilíbrio e quase caiu, mas Ohara a pegou a tempo. A posição deles parecia um pouco íntima demais, mas felizmente, o sapo tentando escapar tirou suas mentes do constrangimento da situação. Ohara pegou o sapo facilmente e o segurou para Honjoji olhar, mas a mente dela voltou para a posição em que estavam antes. O calor que ela sentiu a lembrou daquela tarde, então ela perguntou se ele a carregou para dentro depois que ela desmaiou. Ele admitiu que seu pai o tinha ajudado porque sua força muscular tinha saído de cena quando ele a pegou. Honjoji pediu desculpas pelo inconveniente e disse a ele como ela tinha gostado de cortar melões com sua avó. Ela disse que antes de conhecê-lo, só podia imaginar ir a lugares assim, mas por causa dele agora estava vivendo seu sonho e era grata a ele. Ao ouvir isso, Ohara admitiu que a pedra em forma de sapo que ela lhe presenteou o deixou feliz, e toda vez que a via, lembrava-se dela. Honjoji não sabia como responder à sua admissão, mas em sua mente ela se perguntou se o que sentia por Ohara naquele momento era o que casais casados de verdade sentiam. Pensando que estavam voltando a um silêncio constrangedor, Ohara tentou dizer algo, mas antes que pudesse completar a frase, o sapo em sua mão o interrompeu com um coachar, então decidiram que era hora de ir dormir. No dia seguinte, Honjoji continuou a relembrar sua conversa com Ohara e se perguntou se ele estava tentando confessar algo antes de ser interrompido. Ela tentou afastar os pensamentos, mas quando ficou cara a cara com Ohara, eles voltaram e seu rosto esquentou. Após o café da manhã, eles se despediram da avó de Ohara e caminharam até a casa da família dele. Quando chegaram, Honjoji pediu desculpas à mãe e às irmãs de Ohara por qualquer inconveniente que seu noivado falso pudesse ter causado. Elas a asseguraram de que não estavam zangadas e disseram que entendiam porque eles tinham feito o que fizeram. Quando ela disse a eles que também queria pedir desculpas ao pai de Ohara, eles disseram que ele não estava em casa, pois já havia ido trabalhar. A conversa logo mudou para passeios turísticos, e a irmã de Ohara perguntou a Honjoji se ela tinha algum lugar que gostaria de visitar. Imediatamente ela respondeu que adoraria ir ao Museu do Vulcão, então a irmã de Ohara instruiu-o a levá-la. Mas eventualmente ela falhou e começou a dar a Ohara uma aula de história sobre a paisagem da área. Suas divagações foram interrompidas por algumas crianças barulhentas da escola, cujo professor teve dificuldade em fazê-las ouvir. Com pena da pobre mulher, Ohara chamou a atenção das crianças para ele e Honjoji, e eles começaram a contar histórias sobre os vulcões e as áreas ao redor. No final do dia, as crianças e a professora agradeceram ao casal pela ajuda e se despediram. Quando chegaram de volta à casa de Ohara, ele ficou surpreso ao encontrar Nao, sua amiga de infância, lavando as mãos do lado de fora. A mãe e as irmãs dele vieram para fora enquanto ele questionava a presença dela sem aviso na casa da família. Ao contrário de Ohara, elas ficaram felizes em ver Nao.
Depois que ela deu à mãe dele os utensílios de vidro que tinha feito pra ela, ele ficou surpreso ao saber que sua melhor amiga, que ele considerava um verdadeiro moleque perdedor, pudesse criar algo tão bonito e frágil quando ele sabia que ela não era nada mais do que uma gorila violenta com planos. Nao o chamou de idiota desinformado por não saber que ela era vidraceira há 3 anos, e enquanto falavam sobre sua carreira, Honjoji se aproximou deles. Ohara apresentou as garotas uma à outra, e enquanto Honjoji se sentia um pouco estranha, Nao estava mais... Isso fez Ohara provocá-la, e como ela não gostava das provocações dele, ela pulou em suas costas e começou a enfiar os dedos em seu cabelo. Assistir a eles brincando assim fez Honjoji sentir ciúmes, então ela se convenceu a trancar o que sentia por Ohara no canto mais escuro de sua mente. Ela estava tão focada em trancar seus sentimentos que não percebeu Nao em sua frente até que ela falou, pedindo que Honjoji fosse sua. Quando Honjoji não respondeu, ela explicou que estava se mudando para Tóquio para trabalhar em uma loja de vidros e queria ter alguém além de Ohara como amiga. Essa revelação surpreendeu a todos, mas Honjoji foi a mais surpreendida, pois não sabia como responder ao pedido de Nao. No dia seguinte, depois que Ohara e Honjoji voltaram para Tóquio, Ohara estava em casa alimentando Kama com um petisco quando sua mente vagou para... Como Kama era o único com quem ele podia falar, ele contou ao gato que Honjoji o ignorou durante todo o voo de volta para casa. Ele disse que não sabia o que tinha feito para que ela mudasse completamente e voltasse a ser a rainha do gelo que o assustava. Quando eles retomaram no escritório na semana seguinte, Honjoji continuou ignorando a existência de Ohara da mesma forma que seu pai ausente ignorava a dela, fazendo-o sentir-se perdido. Quando chegou a hora do almoço, Ganda estava encantado com o bento que Shinji, outro dos colegas de trabalho deles, Shinji sorriu orgulhosamente e disse a ele que sua esposa havia feito o bento para ele, fazendo Ganda dizer que ele tinha tirado a sorte grande ao se casar com alguém assim. No dia seguinte, quando Ohara chegou ao trabalho, percebeu que todos estavam ocupados e os telefones não paravam de tocar. Ao passar por Keisuke, o jovem perguntou se ele tinha visto Shinji, e Ohara respondeu que não. Keisuke então explicou que não conseguiram contatá-lo o dia todo, e a pior parte era que todas as excursões em grupo que ele estava gerenciando tinham problemas. Ohara achou estranho que um funcionário exemplar como Shinji não tivesse aparecido no trabalho, mas não havia nada que pudesse fazer. Nesse momento, ele ouviu Honjoji falando ao telefone, e quando ela desligou, ele a cumprimentou esperando iniciar uma conversa. No entanto, ela o cortou mais rápido que um trem-bala em movimento. Antes que ele pudesse afundar na tristeza, pensando que Honjoji não gostava dele, uma criança entrou no escritório e falou. Ele se apresentou como filho de Shinji e perguntou se o pai dele havia ido ao escritório naquele dia. Kamiya aproximou-se do menino e disse-lhe que seu pai ainda não tinha chegado. No entanto, perguntou por que ele tinha vindo procurá-lo. O menino explicou que seu pai havia saído de casa na noite anterior após discutir com sua mãe porque ela lhe disse que queria o divórcio. Essa declaração chocou a todos, pois assumiam que a vida de Shinji em casa era perfeita e que ele e sua esposa estavam perdidamente apaixonados. Eles também começaram a especular se Shinji estava bem, sem considerar como suas palavras afetavam o menino. Não foi até que George lhes disse para calarem a boca e pararem de falar besteiras que perceberam a gravidade do que estavam fazendo. George então pediu a Ohara para ir com o garoto procurar o pai, prometendo cuidar de todo o trabalho de Ohara enquanto ele estivesse fora. Depois de sair da agência, o filho de Shinji mostrou a Ohara os cartões de visita que havia pego da mesa de seu pai e sugeriu que visitassem os lugares anotados lá para procurar por seu pai. Ohara ficou impressionado com a inteligência do garoto e prontamente concordou em visitar aqueles lugares. Infelizmente, após horas visitando diferentes locais e não encontrando Shinji, o pobre garoto começou a perder a esperança de encontrar seu pai. Na esperança de animá-lo, Ohara o levou para comer um hambúrguer. Mas as lágrimas começaram a brotar em seus olhos enquanto ele disse a Ohara que gostaria de poder voltar à manhã anterior, quando seus pais estavam felizes e juntos. Assim que ele disse isso, começou a chorar, então Ohara se aproximou do menino para consolá-lo. Logo após saírem do lugar do hambúrguer, Kurokawa ligou para Ohara para saber como estava a busca, e Ohara disse a ela que ainda não tinham encontrado Shinji. No momento seguinte, George pediu a ela para lhe dar o telefone, e quando ela entregou, ele disse a Ohara para verificar o bar perto do santuário em Fukagawa. Ele disse que o bar tinha feng shui para caras solitários e deprimidos, e tinha certeza de que Shinji estava lá. Esperando que George estivesse certo, Ohara e o garoto foram ao bar, mas assim que chegaram, Ganda, Kamiya e Keisuke também chegaram. Eles disseram a Ohara que queriam ajudar na busca, então Ohara pediu a Kamiya que esperasse lá fora com o garoto, enquanto ele e os outros entravam no bar. Pouco depois que entraram no lugar sombrio, avistaram Shinji sentado no bar com alguns copos à sua frente. Eles se aproximaram dele e tentaram falar com ele, mas Shinji estava tão fora de si que disse que iria ao escritório quando terminasse de apagar o documento à sua frente. O documento era um aviso de divórcio, e pela aparência, Shinji o estava apagando mecanicamente há horas. Ele continuou apagando até que a borracha quebrou, e isso o irritou, então ele se levantou e saiu correndo do bar.
O filho dele tentou chamar sua atenção, mas o homem não diminuiu o passo e continuou correndo como se suas calças estivessem pegando fogo. Logo, os outros chegaram, e depois de Ohara explicar o que havia acontecido, eles se dividiram em grupos e foram procurar Shinji. O grupo de Ohara foi quem o encontrou, mas Shinji estava agindo de forma estranha, e isso foi porque o homem havia decidido se identificar como um dos irmãos do Tarzan. Logo ele começou a correr pelo parque como o gorila que acreditava ser, dificultando para Ohara e os outros capturá-lo. Finalmente, George deu um soco no Gorilla Grodd de baixo orçamento, o que pareceu dar a ele um reinício completo de fábrica. Ele começou a chorar e admitiu que não queria voltar para casa porque sabia o que teria que enfrentar se o fizesse. Seus colegas de trabalho não disseram nada a ele, permitindo que ele desabafasse até se cansar e o levaram para ver seu filho. O menino ficou feliz em ver o pai, e Shinji pediu desculpas por preocupá-lo antes de explicar como as coisas aconteceram na noite anterior. Ele disse que voltaria para casa com um buquê para surpreender sua esposa porque seu aniversário de casamento estava quase chegando. No entanto, a mulher lhe deu uma surpresa própria, pedindo o divórcio. Ele ficou chocado com a reviravolta inesperada que ela lhe deu, pois nunca em 1 milhão de anos ele pensou que sua esposa desejaria deixá-lo. No dia seguinte, Kurokawa, animadamente, se dirigiu à equipe da agência de viagens. Mas nenhum deles compartilhou seu entusiasmo pelo projeto que receberam. Isso porque todos ainda estavam chateados com a situação de Shinji, já que acreditavam que Shinji e sua esposa eram como um daqueles casais da Disney que viviam felizes para sempre. George fez com que eles entendessem que, a menos que uma pessoa tirasse os óculos cor-de-rosa no relacionamento, sempre presumiria que seu parceiro estava tão feliz quanto ela, mesmo que não fosse verdade. Quando todos começaram a dar suas opiniões sobre casamento, Ohara saiu para procurar fita, mas encontrou Honjoji lutando com uma caixa. Ele rapidamente correu para ajudá-la, e enquanto carregavam a caixa para fora, ela disse que esperava que Shinji e sua esposa resolvessem as coisas. Ohara ficou surpreso que ela estava falando com ele. Mas porque ele era um idiota, não sabia como responder e ficou quieto. Enquanto Honjoji voltava para casa depois do trabalho, ela pensava em Ohara e dizia a si mesma que falar com ele estava se tornando difícil. Ela estava se dizendo para desligar seus sentimentos antes que se machucasse quando de repente ouviu Nao chamando por ela. A pobre garota parecia um pouco despenteada e explicou que tinha acabado de se mudar para Tóquio, mas não conseguia encontrar seu apartamento. Quando ela mostrou a Honjoji o endereço no seu telefone, Honjoji lhe disse que o prédio que ela estava procurando era ao lado do dela. Nao estava muito grata por ter encontrado Honjoji e por Honjoji tê-la ajudado. Então ela lhe deu um cartão de visita e pediu que visitasse seu ateliê algum dia. No dia seguinte, quando Honjoji chegou ao escritório, e ela contemplou contar para ele que tinha visto Nao. No entanto, decidiu não fazê-lo, pois acreditava que ele sabia que Nao estava em Tóquio, já que eles eram melhores amigos. No caminho de casa mais tarde, ela passou pela oficina de Nao e teve a sorte de ver Nao trabalhando. Ela achou as habilidades de Nao impressionantes, mesmo que seu chefe dissesse que ela poderia ter feito melhor. Em vez de entrar para falar com Nao, ela decidiu. Mas antes que ela desse alguns passos, Nao saiu para fora e chamou por ela. Ela disse a Honjoji que deveria ter entrado, mas Honjoji respondeu que não queria incomodá-la. Nao assegurou de que não era incômodo, e então propôs que se encontrassem mais tarde para uma festa de bebida no apartamento de Honjoji. Claro, Honjoji tentou recusar, mas Nao foi persistente e a convenceu a concordar com a festa. Um pouco depois, as duas estavam no apartamento de Honjoji bebendo e conversando. Bem, Nao era a faladora. Honjoji ainda estava tentando entender o fato de ter deixado outra pessoa entrar em seu apartamento. Eventualmente, ela parou de pensar demais na situação e ficou surpresa quando Nao contou que tinha feito os copos dos quais estavam bebendo. Nao disse que as cores no vidro vieram das pedras que ela pegou na sua cidade natal e que se misturaram no vidro enquanto o fazia. Como ela já estava falando sobre sua cidade natal, contou a Honjoji como passava o tempo brincando nas montanhas e rios. Ela disse que se sentia como a reencarnação da Dora, a aventureira toda vez que encontrava um novo lugar para brincar, o que sempre a deixava feliz. Em algum momento, a conversa mudou para o seu trabalho como vidreira, e ela admitiu que, embora gostasse de trabalhar em sua nova oficina, sua chefe às vezes tornava isso difícil. Ela disse que a mulher era como uma bruxa má, e não importava o que fizesse, ela sempre reclamava que seu trabalho não era bom. Honjoji disse a ela que o trabalho dela estava além de perfeito, mas Nao não acreditou nisso, e disse que ainda precisava trabalhar nele. Cansada de falar sobre si mesma, ela perguntou a Honjoji se gostaria de desabafar, mas Honjoji disse que não havia nada. Nao não parecia acreditar nisso e pressionou Honjoji a falar até que ela cedeu. No entanto, quanto mais Honjoji desabafava, mais ela bebia até ficar bêbada e começar a falar sobre Ohara. Ela disse a Nao que Ohara sempre lhe dava sinais confusos e estava ficando cansativo tentar decifrar as coisas que ele fazia ou dizia. Ela também queria muito perguntar a Nao se ela e Ohara eram mais do que amigos, mas não conseguiu fazê-lo porque acreditava que não tinha o direito de fazê-lo.
Em vez disso, ela perguntou a Nao se Ohara sempre foi vago com suas ações e Nao disse que não. Disse que quando eram crianças, Ohara sempre tomava a iniciativa e a ajudava quando ela se metia em encrencas. Ela contou sobre a vez em que se perderam nas montanhas e Ohara usou vagalumes para encontrar o caminho de volta quando ela começou a chorar. Quando chegaram em casa, os pais dela a repreenderam por ter ficado fora até tarde, mas Ohara a defendeu e fez com que eles recuassem. Honjoji não conseguia acreditar que estavam falando do mesmo cara e quando disse isso, Nao sugeriu convidar Ohara para que pudessem conversar. Honjoji rejeitou a sugestão, mas, agora que Nao a ignorou, ligou para Ohara, pedindo que levasse seu traseiro magricela até a casa de Honjoji. Logo depois de fazer a chamada, ela desmaiou e caiu em um sono profundo, deixando Honjoji sozinha com seus nervos enquanto aguardava a chegada de Ohara. Quando Ohara chegou, ele estava extremamente nervoso e Honjoji piorou a situação ao dar a ele seu melhor olhar indiferente. Depois de convidá-lo para entrar, ela pediu que ele contasse o que estava tentando dizer naquela noite na casa dos avós dele. Ohara disse que queria agradecer por ter ido passear com ele, o que honestamente a fez sentir-se idiota, pois tinha assumido que era outra coisa. Sentindo-se corajoso, Ohara perguntou a Honjoji se ela o estava evitando porque estava com raiva dele, e ela disse que não estava. Ela explicou que era ruim com emoções humanas e tinha dificuldade em expressar o que sentia, porque quando criança, nunca aprendeu a fazê-lo. O que ela aprendeu a fazer foi desligar suas emoções e tentar não esperar coisas, pois era a maneira mais rápida de se decepcionar. No entanto, ela estava achando difícil desligar suas emoções recentemente, e tudo por causa dele e do rosto estúpido dele. Quando ela pediu para ele se responsabilizar por fazê-la agir fora do personagem, Ohara ficou em silêncio. Quando ele finalmente falou, pediu para ela ser sua namorada, mas logo se arrependeu quando Honjoji não disse nada. Ele não tinha ideia de que sua pergunta havia desencadeado uma explosão de confusão na cabeça de Honjoji, e ela estava lutando para reunir os pedaços de sua sanidade. Ela não entendia por que ele gostaria de namorar uma garota comum como ela, e estava tentando se convencer de que o que estava acontecendo era um sonho induzido por álcool. Quanto mais tempo ela permanecia em silêncio, mais Ohara se sentia como o maior idiota do mundo. E para piorar, sua expressão parecia que ela estava zangada. Os dois tentaram dizer algo, mas por estarem tão perdidos nos sis e nos nãos, seus lábios permaneceram... Eventualmente, Ohara decidiu que já tinha se feito de tolo o suficiente. Então ele se levantou, carregou Nao e saiu da casa de Honjoji. Honjoji foi atormentada pelo que fez pelo resto da noite e até dormiu no chão em vez de na cama. Quando acordou de manhã, seu corpo doía todo, mas ela ignorou as dores, pois elas não podiam se comparar ao constrangimento que sentiu depois do que aconteceu na noite anterior. Quando ela chegou ao escritório, perguntou-se se Ohara estava zangado com ela por ter ficado em silêncio. No entanto, ela não conseguiu se forçar a ligar para ele e perguntar, já que era o dia dele. Enquanto ela lutava com seus pensamentos, Ohara estava em casa se lamentando e se repreendendo por sua ação impulsiva na noite anterior. Ele teria continuado assim pelo resto do dia se Gonda não o tivesse visitado e o convidado para sair. Seu alegre amigo gordo disse-lhe que estava cansado de suspirar por Kamiya como um cachorrinho apaixonado e que estava saindo em encontros com várias garotas que conheceu no seu aplicativo de namoro. Mas nenhum desses encontros havia levado a algo sério. Ele esperava que este próximo encontro fosse melhor, pois ele e seu par gostavam da mesma banda e tinham se conectado por causa disso. No entanto, ele estava preocupado que seu par pudesse ser um psicopata descontrolado, então ele queria que Ohara ficasse por perto para ajudá-lo se algo desse errado. Ohara ficou surpreso por estar lá como segurança não oficial de Gonda, mas quando viu Gonda e seu par interagindo, ele concluiu que ela era inofensiva e foi embora. O encontro de Gonda se chamava Kaori, e ela não era o que ele esperava, mas ele estava feliz que ela tinha concordado em sair com ele. Eles passaram o resto do encontro visitando lugares relacionados ao grupo de ídolos que ambos amavam, cantando karaokê, trocando cartas de ídolos e comendo ramen. Quando o encontro terminou, eles trocaram números de telefone e passaram o resto da noite conversando no telefone como dois adolescentes. 3 dias depois, um radiante Gonda contou a Ohara histórias de como ele e Kaori passavam horas conversando ao telefone todos os dias. Ohara sentiu-se feliz que o cara finalmente tinha encontrado alguém que correspondia a seus sentimentos, mas logo percebeu que Gonda colocava o D em delírio quando o idiota lhe disse que iria se casar com Kaori. Depois do trabalho, ele saiu com Gonda e perguntou por que ele estava tão obcecado com a ideia de se casar, ao ponto de querer se casar com alguém que conhecia há 3 dias. Gonda explicou que, enquanto crescia, seus pais brigavam o tempo todo porque seu pai era um jogador e devedor crônico. Ele disse que crescer em um ambiente onde brigas eram a ordem do dia fez com que ele desejasse uma vida familiar normal, e por isso queria ter sua própria família. Ohara entendia o desejo de Gonda de ter uma família feliz, mas não teve coragem de dizer que ele não precisava se apressar para conseguir uma. Depois que os homens se separaram, Gonda ligou para Kaori e perguntou se eles poderiam se encontrar porque ele tinha algo urgente para discutir com ela.
Kaori concordou, e quando se encontraram, ele perguntou se ela gostaria de namorar com ele pensando em casamento, o que a pegou de surpresa. No entanto, ela perguntou calmamente se ele tinha certeza da decisão, e quando ele respondeu que sim, ela pediu que ele a seguisse. Gonda não sabia para onde ela o estava levando, mas a seguiu em silêncio até chegarem a uma creche onde ela pegou seu filho. Ela então perguntou novamente se ele tinha certeza sobre sua decisão de namorá-la, e Gonda não conseguiu encontrar palavras para responder. Kaori tomou seu silêncio como resposta e se despediu antes de ir embora com seu menino. Quando Gonda se recuperou do choque, ele ligou para Ohara e os dois se encontraram no bar onde haviam encontrado Shinji no outro dia. Ele contou a Ohara o que havia acontecido entre ele e Kaori, e admitiu que entrou em pânico quando viu o filho dela. Ohara perguntou o que ele planejava fazer agora que tinha superado o choque, e ele disse que precisava conversar com Kaori novamente. No dia seguinte, ele foi ao banco e depois de confirmar que tinha dinheiro suficiente para criar uma criança, enviou uma mensagem para Kaori se encontrarem em um café. Infelizmente, Kaori não apareceu, mas enviou uma amiga para dizer a Gonda para não se preocupar com isso, fazendo-o perguntar à amiga se Kaori não gostava mais dele. A senhora disse que não podia falar por Kaori, mas quando notou seus livros bancários e percebeu por que ele queria falar com Kaori, ela se desculpou em nome da amiga. Mais tarde, Gonda se encontrou com Ohara e disse-lhe que pararia de falar sobre namoro e casamento por enquanto. Ele disse que estava tão certo de que era o que queria, mas depois de conhecer Kaori e estar frente a frente com as coisas que ele só havia sonhado em ter, percebeu que não estava pronto. Gonda admitiu que se sentiu mal por ter desapontado Kaori, mas Ohara disse para ele não se martirizar por isso e deixar que ele chorasse o coração. Alguns dias depois, Honjoji estava fora de seu apartamento pensando se deveria ou não telefonar para Ohara. Ela se sentiu mal por deixá-lo sem resposta depois que ele a pediu em namoro, mas devido à sua timidez, não sabia como se desculpar. O chamado de Nao foi a única razão pela qual ela parou de se preocupar em ligar para Ohara. O vidraceiro pediu desculpas por ter ficado bêbado e desmaiado no apartamento dela no outro dia, depois do qual ela admitiu que não se lembrava dos acontecimentos daquela noite. Ela pediu a Honjoji para lhe contar o que aconteceu naquela noite. Mas a pergunta dela apenas fez Honjoji começar a perguntar a si mesma a famosa questão de Hamlet, ser ou não ser. Ela disse ao confuso Nao que não sabia o que fazer, pois era péssima em tomar decisões. Então Nao a convidou para uma aula de fabricação de vidro para tirar a mente das coisas. Honjoji estava cética quanto à ideia, mas ela aceitou a decisão de Nao. Nao estava animada para tê-la em sua oficina, e após apresentar Honjoji ao seu chefe, começou a ensiná-la a fazer vidraria. Ela guiou Honjoji e mostrou o que fazer para obter o formato desejado do vidro, garantindo que ela lidasse com as partes que eram perigosas para um iniciante. Depois de algumas horas, Nao pediu a Honjoji para descansar enquanto ela terminava as peças de vidro. Então Honjoji se sentou e a observou. O chefe de Nao lhe ofereceu uma garrafa de água e, enquanto bebia, ela admitiu para si mesma que se sentia um pouco aliviada. Ela se lembrou da última conversa com Ohara, quando lhe disse que estava acostumada a desligar suas emoções para evitar decepções. Ela percebeu que só aprendeu a fazer isso porque não queria ser um fardo para sua mãe, que estava lidando com muitas coisas e Nao era uma parte dela que poderia se livrar. Seus pensamentos foram interrompidos por Nao chamando seu nome para dizer que seu copo estava pronto. O copo estava deformado, mas Nao disse e seu chefe assegurou-lhe que ela tinha feito um bom trabalho para uma iniciante. Nao então prometeu entregar o vidro quando tivesse esfriado. E enquanto Honjoji caminhava para casa, o telefone dela fez um som com uma mensagem. A mensagem era de alguém chamado Hitsu, e ela informou a Honjoji que estava na cidade e queria se encontrar. Honjoji respondeu nervosamente que haveria no dia seguinte em um café, e Hitsu respondeu com um emoji sorridente. No dia seguinte, enquanto Honjoji se preparava para ir encontrar Hitsu, ela parecia querer fazer qualquer coisa menos isso. No entanto, ela não mudou de ideia sobre o encontro, e chegou ao café alguns minutos antes de Hitsu. Quando Hitsu chegou, ficou revelado que Hitsu era a mãe de Honjoji, e ela estava nervosa para conhecê-la porque sua mãe era mais comunicativa do que ela. A mulher contou histórias dos lugares que tinha visitado recentemente, e para o horror de Honjoji, fez com que ela ficasse de pé para ver se o suéter que ela comprou estava no tamanho certo. Quando finalmente se acomodaram, Hitsu perguntou a Honjoji como estava sua vida ultimamente e se o trabalho ia bem. Honjoji disse que estava tudo bem, mas Hitsu disse que não gostava que o salário de Honjoji fosse pequeno. Ela sugeriu que Honjoji se tornasse uma agente de passagens freelancer, mas Honjoji disse que amava seu trabalho e não queria mudá-lo. Como Hitsu defendia fazer o que você ama, ela disse a Honjoji que estava tudo bem continuar trabalhando na agência. No entanto, ela aconselhou a estabelecer metas de vida para si mesma, dizendo que alcançar essas metas lhe daria uma sensação de realização. Honjoji escutou o conselho de sua mãe sem dizer uma palavra, mas secretamente desejava ser como ela quando se tratava de tomar decisões e fazer as coisas que queria. Pouco tempo depois, Hitsu perguntou à filha quando ela planejava se casar, o que a surpreendeu.
Em resposta, ela disse à mãe que o casamento não estava em seus planos no momento, e em vez de reclamar, a mulher disse que quando chegasse a hora, ela tinha que fazer melhor do que ela. Ela disse que não queria que Honjoji sofresse da mesma forma que ela sofreu com o pai, e Honjoji apenas ficou quieta. Desconhecido para ela, seu telefone estava vibrando, porque Ohara estava ligando para ela. Quando ela não atendeu, ele assumiu que era porque ela não queria falar com ele e começou a se culpar pela distância entre os dois. Mais tarde naquele dia, Honjoji se despediu de sua mãe e quando o táxi de Hitsu se afastou, ela ligou para alguém e perguntou. Perguntou se elas estavam certas de que Honjoji estava se casando porque Honjoji tinha dito a ela que não estava. Ao mesmo tempo, Honjoji tirou o telefone da bolsa e percebeu as chamadas perdidas de Ohara. Quando ela tentou retornar a ligação, começou a pensar demais na situação e se perguntou o que diria a ele. Por causa disso, ela hesitou em fazer a ligação, mas suas engrenagens mentais não pararam de girar enquanto pensava sobre a situação deles repetidamente. Quando ela entrou no trem, lembrou-se de quando estava no ensino médio e alguém tinha mandado uma mensagem para se encontrar com ele em algum lugar. Pensando que fosse um engano ou uma brincadeira, ela ignorou a mensagem e nos 3 dias seguintes, toda vez que o telefone tocava ou recebia uma mensagem, ela entrava em pânico. No entanto, quando voltou para a escola após o breve intervalo, descobriu que não havia sido uma brincadeira ou um engano e que o garoto que havia mandado a mensagem ficou doente porque esperou na chuva por ela. De volta ao presente, quando o trem parou, Honjoji decidiu que tinha terminado de se questionar. Ela ainda questionava os sentimentos de Ohara por ela. No entanto, estava determinada a fazer com que ele visse que não havia nada de especial nela e cortar os laços com ele. Por isso, foi ao apartamento dele, não para perguntar, mas para informá-lo de que tinham um encontro no próximo dia de folga. Ohara ficou chocado com sua audácia repentina, mas não se atreveu a recusá-la, e concordou em encontrá-la no dia planejado. Quando o dia chegou, Ohara foi ao local que Honjoji tinha enviado por mensagem, e quando se encontraram, ela disse que eles iam fazer um tour pelo aqueduto Tamagawa. Ela apontou que os sapatos dele não eram adequados para caminhar e disse que ele estava livre para sair caso ficasse entediado ou cansado. Sem esperar por ele, ela se virou e começou a se afastar, pois planejava mostrar a ele que a Honjoji que ele conhecia no escritório era diferente da verdadeira Honjoji. Enquanto caminhavam, ela o ignorou e agiu como se estivesse sozinha no passeio. Então Ohara procurou informações sobre o aqueduto de Tamagawa para entendê-lo melhor. Quando ele a alcançou, perguntou por que ela escolheu visitar o lugar e ela disse que era porque apareceu no seu programa de viagens favorito. Ohara disse a ela que tinha assistido ao episódio ao qual ela se referia e admitiu que nunca pensou em visitar o lugar. Honjoji respondeu que ela sempre tentava visitar os locais que eram apresentados no programa, esperando que isso fizesse Ohara pensar que ela tinha uma vida monótona. Mas Ohara a surpreendeu ao dizer que achava impressionante seu amor por mapas e cidades. Como seu plano falhou, Honjoji voltou a ignorar Ohara e a agir como se estivesse sozinha no passeio. Mas, sem que ela soubesse, Ohara não conseguia parar de olhar para ela. Parecia gostar de vê-la feliz e em paz enquanto caminhava e via coisas que tinha visto nos mapas ou no programa. A única vez que ela reconheceu a presença dele foi quando o estômago dele roncou e ela lhe deu algo para comer. Depois disso, ela continuou a ignorá-lo e esqueceu completamente que ele estava com ela até que ele lhe fez uma pergunta. Honjoji ficou surpresa que ele ainda estava por perto, e ele explicou que tinha reduzido um pouco o ritmo para fazer algumas pesquisas online. Ela se sentiu envergonhada por ter estado em seu mundo imaginário e não ter notado que ele estava ao seu lado. No entanto, ela afastou esses pensamentos e deu um passo para trás antes de dizer a ele que não precisava se obrigar a estar ali. Confuso com as palavras dela, Ohara explicou que ainda estava acompanhando porque estava se divertindo. Honjoji lutou para acreditar que ele estava dizendo a verdade e perguntou o que era prazeroso em vê-la andar e olhar para rios. Quando ele não respondeu, ela disse que sempre que estava com ele, seu senso de razão desaparecia, então ela apreciaria se nunca se vissem novamente. Ohara ficou tão surpreso que tudo o que pôde fazer foi olhar para ela de boca aberta, enquanto ela admitia que o havia convidado para sair para dizer que não queria namorá-lo. Não só ela não queria namorar com ele, como também estava cancelando o noivado falso deles e estava pronta para aceitar a transferência para o Alasca. Quando Ohara finalmente parou de olhá-la boquiaberto como um peixe fora d'água, ele concordou em terminar o relacionamento. No entanto, em vez de ir embora como deveria, ele continuou parado na frente dela. Enquanto se encaravam, Honjoji foi tomada por uma súbita vontade de chorar e ela não entendia por que isso estava acontecendo. Normalmente, quando se fechava, ela também sentia um alívio, mas desta vez não foi assim, e admitiu para si mesma que queria estar com Ohara. O homem em questão também estava em uma discussão interna consigo mesmo porque estava cansado de sempre dar um passo atrás e não tomar decisões rápidas.
Ele permaneceu quieto até que Honjodi, dando um passo para trás, o tirou de seus pensamentos, então ele pegou na mão dela. Chocada com sua ação, Honjodi colocou a outra mão sobre ele e enquanto olhavam um nos olhos do outro, o vento levou seu chapéu. Eventualmente, eles fecharam os olhos e se beijaram, uma ação que os fez surtar internamente. Quando se separaram, Honjodi disse que era hora de reavaliar o relacionamento deles e entregou seu mapa a ele. Ela disse a ele para aproveitar o resto da turnê sozinho, pois estava indo para casa para pensar nas coisas. Honjodi parecia calma e controlada quando falou com Ohara, mas a verdade era que sua mente estava como um vulcão ativo que acabara de entrar em erupção. Assim que entrou no apartamento, ela gritou e se permitiu descontrolar por um momento. Enquanto isso, na agência, Kurokawa recebeu uma ligação de alguém que lhe contou algo sobre Ohara e Honjodi. Na semana seguinte, quando Ohara e Honjodi se encontraram em frente ao escritório, as coisas entre eles estavam estranhas. Nem mesmo a saudação alegre de Ganda foi suficiente para aliviar a tensão entre os dois. A pior parte era que o beijo se repetia em suas cabeças repetidamente, a ponto de ser tudo em que conseguiam pensar enquanto trabalhavam. Felizmente, a repetição foi interrompida por Kurokawa, que se aproximou deles, dizendo que tinha algo importante para discutir. Essa discussão importante era um relatório detalhado que ela queria que eles fizessem como parte do projeto online da empresa para recrutar novos graduados. Ela disse que o projeto se chamava Nossa Vida Valiosa na JTC e queria que eles cuidassem disso. Ela disse que tudo o que eles tinham que fazer era transformar sua vida doméstica e profissional em um blog e postá-lo no site da empresa. Este projeto exigia que vivessem juntos, e como Kurokawa assumiu que já estavam morando juntos, ela disse que seria uma tarefa fácil. Durante a hora do almoço, Ohara e Honjodi foram a um café para discutir o que Kurokawa queria que eles fizessem e concordaram que recusar o projeto era a opção mais segura. No entanto, não tinham certeza se ela estava desconfiada do relacionamento deles e tentando testá-los, então decidiram fazê-lo. Como o apartamento de Ohara era maior, Honjodi propôs que o usassem para o projeto. Ela disse que se mudaria, mas pediu que ele lhe desse um tempo para pensar, já que tomar decisões rápidas não era fácil para ela. No seu próximo dia de folga, Honjodi foi fazer trilha e, enquanto curtia o ar livre, pensou sobre o que significava morar com Ohara. Ela sabia que seria uma experiência estranha para ela, pois estava acostumada a ficar sozinha. Mas, porque não queria desapontar Ohara, decidiu que era hora de agir como uma adulta. Naquela noite, Ohara estava em casa com Kama, imaginando qual seria a decisão de Honjodi quando ela tocou a campainha. Ele ficou surpreso ao vê-la, pois uma grande parte dele esperava que ela desistisse, mas ao invés disso, ela estava na frente dele, pedindo desculpas por ter demorado tanto para tomar uma decisão. Assim que ele assegurou que estava tudo bem, ela entregou-lhe o roteiro que havia escrito para eles seguirem enquanto morassem juntos. Dentro da casa, ela disse a ele que se alguém quisesse falar, precisava levantar a mão primeiro. Kama os observava de seu quarto enquanto passavam pelo roteiro e falavam sobre seus papéis. Em algum momento, Ohara apontou que levantar as mãos toda vez que quisessem falar era desnecessário e irritante. Então Honjodi concordou que não precisavam mais fazer isso. Ela então tirou uma tenda da mochila e perguntou a Honjodi se poderia montá-la ao lado da cama dele e ele disse que sim. A ideia de ter uma barraca dentro do apartamento parecia estranha para Ohara, mas porque queria que Honjodi estivesse o mais confortável possível, ele concordou. Quando ela terminou de montar a barraca, ele disse que estava indo à loja comprar as coisas que precisava para fazer o jantar. Agora sozinha, Honjodi decidiu anotar as coisas que precisavam para vender sua mentira de casal feliz para Kurokawa. Enquanto ela fazia isso, sentiu Kama parado atrás dela e ficou com medo de que o gato tentasse atacá-la. Para sua surpresa, Kama esfregou a cabeça contra a perna dela, como se estivesse dizendo que não se importava que ela estivesse ficando com eles. Honjodi ficou aliviada após essa interação porque estava preocupada que o gato odiasse o fato de ela estar invadindo seu território. Ohara voltou alguns minutos depois e, após preparar o jantar, serviu para que eles comessem. Mas em vez de começar a comer imediatamente, Honjodi levantou-se para abrir a janela. Ela fez isso porque se sentiu com calor após montar a barraca, mas Ohara achou que era porque ela pensou que seu apartamento cheirava a uma camiseta de academia suada. Quando começaram a comer, Honjodi elogiou a culinária de Ohara e perguntou se ele tinha usado especiarias estrangeiras porque conseguia sentir sabores que não conhecia. Ohara disse que sim, e após o jantar mostrou a sua coleção de especiarias para ela. Ele tinha várias delas e as comprou quando viajou para outros países a trabalho. Honjodi ficou contente em ver que ele tinha hobbies e não vivia como um trabalhador triste cujo mundo girava em torno do trabalho. Depois de guardar as especiarias, ela agradeceu o jantar e insistiu em lavar os pratos. Mas enquanto fazia isso, percebeu que precisava usar o banheiro. No entanto, ela não estava preparada para usar o banheiro de Ohara ainda, então disse que precisava pegar algo em seu apartamento e saiu. Ohara sentiu-se aliviado quando ela saiu porque também estava desesperado para usar o banheiro e agora que estava sozinho, poderia fazê-lo. Quando Honjodi retornou mais tarde, ele perguntou como ela queria dividir o tempo de banho e ela ficou apavorada porque tinha esquecido que precisava tomar banho.
Ela considerou voltar para casa, mas percebeu como isso era estúpido e tentou pensar em uma solução melhor quando Ohara sugeriu que ela fosse a uma casa de banho pública. Honjoji agradeceu pela sugestão e foi para a casa de banho, mas Ohara se sentiu mal por deixá-la ir sozinha, então correu atrás dela. Depois de comprar sabão e shampoo na loja de conveniência, eles foram à casa de banho e Honjoji disse a Ohara que ele não precisava esperá-la quando terminasse. Ohara disse que tudo bem, mas quando Honjoji saiu da casa de banho, encontrou-o esperando por ela e sentiu-se excitada por dentro. Essa sensação a acompanhou até chegarem em casa, e ela presumiu que algo aconteceria entre eles. Para sua decepção, nada aconteceu e eles se despediram antes de irem para seus respectivos lugares de dormir. Com o tempo, nenhum deles conseguia dormir. Ohara porque estava nervoso com a presença de Honjoji, e Honjoji porque o interior de sua tenda estava tão quente quanto um forno. Ohara pensou em mandar uma mensagem para Honjoji, mas não conseguiu até que ela enviou uma mensagem perguntando se ele estava acordado. Ele respondeu que sim, e após muita deliberação, ela enviou outra mensagem perguntando se era porque ele estava desconfortável com a tenda dela no quarto. Ao mesmo tempo, ele mandou uma mensagem perguntando se seu constante virar na cama estava impedindo-a de dormir. Antes que qualquer um deles pudesse responder ao outro, Honjoji de repente saiu rolando da sua barraca, pois o calor estava insuportável. Para ajudá-la a se refrescar, Ohara pediu que ela fosse até a varanda e trouxe um copo de água para ela beber. Depois de ela beber a água, nenhum deles tentou falar com o outro, pois ambos estavam perdidos em pensamentos sobre como os relacionamentos adultos eram estressantes. Cerca de um mês depois, eles mostraram um relatório a Kurokawa, e após ela elogiá-los pelo bom trabalho, disse que ainda teriam que fazê-lo por mais um mês. Em seguida, ela foi para uma reunião com o representante do escritório central e disse ao homem que ele estava errado sobre o relacionamento de Ohara e Honjoji. Ela disse que, pelas fotos e pelo relatório, estava claro que o relacionamento era real. O recipiente ambulante de suor explicou que ele só queria ter certeza de que eles não estavam fingindo o noivado para evitar a transferência. Isso fez Kurokawa perguntar se o novo gerente de filial tinha que ser uma das pessoas dela. E o homem disse que não havia outra opção. Olhando os arquivos dos funcionários solteiros restantes, o homem apontou que Ganda era a melhor escolha para o cargo. O boato de que Ganda poderia ser o bode expiatório enviado para o Alasca se espalhou pelo escritório, e enquanto os outros provocavam Ganda sobre isso, Ohara e Honjoji se sentiram terríveis. Eles acreditavam que era culpa deles que Ganda estava sendo enviado, e nos dias seguintes, essa culpa permaneceu com eles. Eventualmente, Ohara não aguentou mais, então, quando chegou ao escritório na semana seguinte, foi confessar tudo a Kurokawa. Ele disse a ela que assumiria a responsabilidade por suas ações indo para o Alasca, então Kurokawa pediu que ele a acompanhasse. Surpreendentemente, quando chegaram à sala de armazenamento, Honjoji já estava sentado lá e Kurokawa explicou que Honjoji também havia confessado que o noivado deles era falso. Ela disse que eles haviam desempenhado seus papéis tão bem que ela honestamente acreditava que eram um casal de verdade, mas disse que não havia necessidade de terem feito isso. Quando perguntaram o porquê, ela revelou que tinha concordado em aceitar a posição no Alasca, o que a surpreendeu pois era casada. Ela assegurou-lhes que foi a melhor decisão que tinha tomado em muito tempo e os enviou para continuar trabalhando. Depois do trabalho naquele dia, ela os levou à praia e lá explicou por que tinha aceitado o cargo. Ela disse que antes de se casar, costumava pegar um avião sempre que tinha a chance e visitar novos lugares. A emoção de visitar um país novo sempre fazia seu coração bater de alegria e ela amava cada segundo disso. No entanto, após se casar, percebeu que sua vida se tornou como uma estrada reta da qual não podia sair por causa de todos os compromissos que tinha com o trabalho e a casa. Kurokawa admitiu que amava seu trabalho, mas disse que sentia falta da emoção de viajar mais, e foi por isso que aceitou o cargo no Alasca. Perguntaram o que seu marido achava da decisão dela, e ela contou que ele estava bem com isso, porque achava que o antigo eu dela voltaria à tona. A conversa com Kurokawa deixou Ohara e Honjoji com muito em que pensar, mas como de costume, os dois se recusaram a falar sobre isso. Eles voltaram para o apartamento de Ohara, e depois de reunir todas as coisas que usaram para o projeto e seu noivado falso, eles limparam o lugar. Enquanto levavam o lixo para fora, eles discutiram sobre casamento e como era estressante ter que considerar outra pessoa além de si mesmo. Concordaram que ser solteiro era a melhor opção, mas no fundo não acreditavam nisso. Depois de se despedirem, Honjoji começou a caminhar para casa com lágrimas nos olhos, e Ohara voltou para seu apartamento, mas não tentou subir as escadas. Isso foi porque ele se imaginou na estrada reta que Kurokawa havia mencionado, e percebeu que nunca tinha mudado de direção ou tentado sair da estrada. Naquele momento, ele decidiu mudar isso e começou a correr em direção a Honjoji, chamando seu nome até que ela parasse de andar. Quando a alcançou, perguntou se ela queria se casar de verdade desta vez, e sem hesitar, Honjoji lhe disse que sim. Em seguida, ela perguntou se ele a amava apesar de saber o tipo de pessoa que ela era, e ele respondeu que sim, fazendo-a admitir que também o amava.
Antes de ir para o trabalho, eles trocaram anéis novamente e concordaram em contar a verdade para o resto dos colegas e também dizer que estavam realmente noivos desta vez. Quando eles revelaram a verdade para seus colegas de trabalho, eles não sabiam se deveriam parabenizá-los ou ficar com raiva por terem mentido. No entanto, Gonda mostrou felicidade genuína pelo novo casal e desejou boa sorte. Shinji, que estava com uma nova cor de cabelo, estava mais pessimista por causa de seu divórcio. Mas Kurokawa não permitiu que ele estragasse o clima e pediu a todos para voltar ao trabalho. Mais tarde, enquanto Ohara estava em casa aspirando, o misterioso chamador, que foi revelado ser Keisuke, ligou para ele e pediu desculpas por deixá-lo nervoso com suas ligações. Claro, Ohara não conhecia sua identidade, mas disse que não estava chateado com ele e terminaram a ligação de forma amigável. Nesse momento, Ohara recebeu uma mensagem de Honjuji pedindo para encontrá-la na estação de trem, então ele largou o que estava fazendo e foi rapidamente. Quando a viu, percebeu que ela estava radiante e ficou contente por ela ser a mulher com quem ele iria se casar. Ele não tinha ideia de que ele parecia brilhar aos olhos de Honjuji e que ela também estava pensando a mesma coisa que ele. Enquanto caminhavam para casa juntos, apreciaram as pequenas coisas sobre si mesmos que os faziam sorrir e acabaram andando de mãos dadas. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, talvez arranje uma esposa ou se inscreva no meu canal, o que for mais fácil.